Você já ouviu falar sobre o Tratado de Versalhes e os 14 pontos de Wilson, as consequências do conflito da Primeira Guerra Mundial? Você já ouviu falar sobre isso? Não? Ou você já ouviu e não lembra? Eu acho que você já ouviu e não lembra. Tá, independente se você nunca ouviu ou se você já ouviu e não lembra, fica pra esse vídeo porque tá top demais e você vai aprender muito sobre isso. Vem comigo. Fala minha gente, pra quem não me conhece, meu nome é Matheus Teixeira e seja bem-vindo ao nosso canal. Tô voltando aqui depois de um tempo paradão, por quê? Porque eu tava em aula, tava estudando, tava no período da faculdade. Agora que deu aquela encerrada, terminamos o ano, tô de férias e vim aqui voltar a gravar conteúdo pra vocês, beleza? Cara, o vídeo de hoje tá top demais, nós vamos falar sobre 14 pontos de Wilson, Tratado de Versalhes. Vou citar, não vou falar sobre, mas vou citar alguns tratados pós-guerra, como o Tratado de Saint-Germain, e também vamos falar sobre as consequências dos conflitos da Primeira Guerra Mundial. A gente está encerrando um ciclo, porque sempre antes de começar um ciclo, meu amigo, encerre outro. A gente está encerrando esse ciclo com a Primeira Guerra Mundial e eu tô vindo com muito conteúdo maneiro por aí. E se eu fosse você, eu acompanhava o nosso canal, beleza? Mas chega de enrolação e vamos logo pra aula. Vem comigo! Tá, Matheus, cheguei aqui de paraquedas, vim pelo YouTube, lancei assim, Primeira Guerra Mundial. E o primeiro vídeo que apareceu de Primeira Guerra Mundial foi o seu, falando sobre tratados pós-guerra. Não sei nada de Primeira Guerra, tô vendo um tratado pós. Relaxa, bebê. Aqui, ó, no meu canal, por aqui, eu não sei se eu vou botar aquele negocinho que puxa aqui em cima, ou se tá no link da bio, vou botar em algum lugar para você assistir nossos outros dois vídeos, falando sobre a introdução à Primeira Guerra Mundial, sobre a Primeira Guerra Mundial, e agora eu tô no pós-Primeira Guerra. Vem comigo, mano. Então, dá uma olhada nisso. Beleza, mas você que já está acompanhando a gente, o que você quer saber? Você quer saber sobre os tratados pós-guerra? O que aconteceu depois que a Alemanha perde a guerra? Depois que a Tríplice Entente sai como vencedora? Os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. O que acontece? A gente vai ter um encaminhamento, não sei nem se essa palavra existe, mas um caminho para a paz. Eles vão tentar encaminhar a paz, levar o mundo para a paz. E aí eles vão trazer acordos de paz e eu também vou citar um pouco sobre o que aconteceu, as consequências do conflito da Primeira Guerra. Primeiro eu vou falar sobre como eles tentaram chegar à paz e depois eu vou falar sobre as consequências não dos tratados, mas as consequências da Primeira Guerra em si. Então fica com a gente que o vídeo tá top demais. Já falei que fica com a gente várias vezes, você já viu que é pra ficar, né? Beleza? Vem comigo. Primeira coisa que eu preciso te falar. Eu preciso te falar sobre os 14 pontos de Wilson. Matheus, 14 pontos de Wilson. Quem é o Wilson? E o Wilson 14? O que você tá falando? Vem comigo. Deixa eu te dizer. Wilson era o presidente dos Estados Unidos. E como você já sabe, porque claramente você pausou o vídeo, viu os outros vídeos da Primeira Guerra Mundial, você sabe que os Estados Unidos chegam na Primeira Guerra arrebentando tudo. Não sei se você já viu aquele filme da Liga da Justiça. Horrível o filme. Horrível, muito ruim. Mas tem uma cena que eu acho muito interessante. Quando aquele vilão, ele vai arrebentando todo mundo, ele arrebenta o Cyborg, ele arrebenta o Flash, a Mulher Maravilha, o Aquaman, é bem bravo demais, mas ele arrebenta o Aquaman. E eu fico olhando assim, cara, que doideira. E do nada surge o Superman, ressurreto, quase um Jesus Cristo, meu irmão. E ele vai lá e arrebenta aquele vilão, acaba com tudo. Sabe aquele herói que chega no meio da cena e arrebenta com tudo? Estados Unidos na Primeira Guerra. Então eles saem de peito inflado, rapaz, arregaçamos, fomos com tudo, fomos pra cima, fomos bem, tamo bem. E nisso, o Wilson, presidente americano, ele vai propor 14 pontos para chegar à paz. Ele vai trazer a paz para os vencedores. Ele vai tentar trazer um mundo com paz. E ele pontua 14 pontos. Matheus, você vai falar 14 pontos de Wilson? Claro que não, né, meu amigo? Você não tá aqui para decorar, não. Você tá aqui para entender. Então, fica comigo que agora eu vou te falar os 14 pontos de Wilson, só que eu não vou falar os 14, eu vou falar alguns dos 14 pontos, tá bom? Então, vindo aqui, 14 pontos de Wilson. O presidente Wilson, ele vai propor esses 14 pontos. Tá, Matheus, quais são os mais importantes? Lembra que eu falei da Liga da Justiça? Então, o Wilson, ele queria criar uma Liga das Nações. Uma Liga das Nações que iriam trazer a paz para o mundo. Lógico, ele estava excluindo a Alemanha, porque ela foi
culpada pela Primeira Guerra, e você vai entender porque eu tô falando que ela foi culpada. Tem coisa nesse vídeo sobre isso. E a Rússia, porque a Rússia teve a Revolução Socialista, foi um dos motivos dela ter saído da guerra. Você não lembra que a Rússia saiu de guerra? Vai ver aqueles outros vídeos. A Rússia saiu da guerra e fez uma Revolução Socialista, então eles excluíram a Rússia e a Alemanha e ele propôs a criação da Liga das Nações. O que mais, Matheus? Lembra a Alsácia-Lorena que a Alemanha pegou da França? A Alemanha você vai ter que devolver. Ele fala sobre a questão das nacionalidades. Lembra do Império Austro-Húngaro, que eram vários países com línguas parecidas? A questão do pan-eslavismo, você lembra disso? Então, ele vai falar sobre a separação do Império Austro-Húngaro, ele vai propor isso também. O Wilson também vai falar sobre livre comércio. Ele não era bobo nem nada, Estados Unidos crescendo demais economicamente. Ele propõe, cara, a gente tem que ter uma liberdade de comércio. Para que tarifa? Para que imposto? Qual a necessidade disso? Ele propõe isso também. Ele também vai propor a liberação. Agora você poderia passar pelo Estreito de Bósforo e de Dardanelos. Ele propõe isso. E o Wilson ele também vai propor que não tem que existir cláusulas secretas entre os países. As coisas têm que ser mais abertas. Essas são as coisas que o Wilson propõe. Matheus, você aceitou tudo. Todo mundo virou e falou, Wilson, tu é brabo demais. Aceitou. Não, cara. Algumas coisas foram aceitas. O Wilson ele vai estar trazendo esses 14 pontos em 8 de janeiro de 1918. Mas eu quero falar para você agora sobre o Tratado de Versalhes, que é de 1919. E agora você vai entender o que realmente foi aceito nos tratados de Wilson e o que realmente ficou pra gente após a Primeira Guerra Mundial. Então vem comigo que agora Tratado de Versalhes. Aqui, meu lindo, a gente vai falar agora sobre os Tratados de Versalhes, beleza? Mas agora, deixa eu te dizer uma coisinha. Você deve estar curioso. Caraca, esse gol de 14 pontos de Wilson é interessante demais. Eu quero saber do que o Wilson falou que foi aceito no Tratado de Versalhes. Vou te falar. Liga das Nações foi criada através do Tratado de Versalhes, excluindo a Alemanha e Rússia, como eu já te disse. E a Alsácia-Lorena foi devolvida para a França. A Alemanha teve que devolver. Mas, Matheus, isso foi o mais importante do Tratado de Versalhes? Não, meu amigo. Claro que não. Por que, Matheus, não foi o mais importante? Porque o primeiro ponto do Tratado de Versalhes, ele cuspia na Alemanha. Era um cuspe na cara, era um pisotear, era loucura. Por quê? O Tratado de Versalhes ele começa assim, a Alemanha, ela é responsabilizada, a Alemanha ela é responsável pela Primeira Guerra Mundial, ela é culpada disso e ela tem que pagar duras e pesadas indenizações para os países vencedores. Alguns estudiosos, quando eu falo alguns estudiosos aqui, por alto, não coloco na sua prova não, mas alguns estudiosos dizem, para você ter noção, meu amigo, que 30 bilhões de dólares que foi o preço que a Alemanha teria que pagar para os países vencedores da guerra. Então 30 bilhões, um dinheirinho bacana, tá entendendo? E era isso que eles teriam que pagar, apesar das indenizações. Por que, Matheus? Você acha que 30 bilhões não é nem tanto? Você vê o PIB dos países hoje. Deixa eu te dar uma noçãozinha. A Alemanha tinha acabado de ter a guerra. E guerra gera, como é que eu posso dizer, gastos. A guerra gera uma infraestrutura de um país que passou por desgaste, porque passa por conflitos. Então você tem que entender que a Alemanha agora estava em crise moral, em crise política, em crise financeira. Eles cuspiram na Alemanha. Você está defendendo a Alemanha? Não, eu só estou falando o que aconteceu. Outra coisa do Tratado de Versalhes, você vê que vão arregaçar a Alemanha mesmo, meu filho. Aqui, eles viram para a Alemanha e falaram assim, agora o seu exército tem que ser reduzido. A sua fronteira com a França, a fronteira franco-germânica, vai ser desmilitarizada, ou palavrinha bonita de falar, desmilitarizada. Então, agora eles têm uma fronteira aqui, irmão, passa quem quer. Claro que não é nas coxas assim, passa quem quer, mas pô, sem militar na fronteira, um exército reduzido, a Alemanha tá perdendo. Eles tiveram que ceder também uma mina de carvão para ser utilizada por outros países durante 15 anos. A mina de... Deixa eu puxar aqui a informação, cadê meu ponto? A mina de... Meu Deus, cadê ela? O ponto do Matheus. A mina de carvão de Sarre. Vocês não viram que eu dei uma colinha ali não, né? Foi o ponto aqui, o ponto que puxou. Então, a mina de carvão de Sarre teve que ser cedida. Então, cara, a Alemanha começou a perder muito. O Tratado de Versalhes, ele vem para erguer os países vencedores e para pisar a Alemanha. Coisa boa, quase quebrei minha mão aqui. Você entendeu isso? Tá, Matheus, e
houve outros tratados? Cara, claro que houve. Houve o Tratado de Saint-Germain, Trianon, Nevele, Lausanne. Houve esses tratados. Só que eles não são tão importantes quanto o Tratado de Versalhes 14 pontos de Wilson, tá, meu amigo? Tá, Matheus, e esses tratados falam de alguma coisa importante? Claro, desfragmentação do Império Austro-Húngaro, desfragmentação de algumas partes do Império Otomano, tá tudo nesses tratados. Só que a sua banca, a sua prova não vai cobrar isso, então não quero te encher a sua cabeça com isso. Então foca, 14 pontos de Wilson, Tratado de Versalhes. Mas aí, Matheus, a gente acabou isso daí nos tratados pós-guerra, acabou, é isso, tá bom? Não, peraí, tem mais coisinha. Eu quero falar também sobre as consequências da Primeira Guerra Mundial. Momento reflexão. O que a gente vai falar aqui? Eu tenho que te dizer uma coisa. A gente gosta de estudar a Primeira, Segunda Guerra Mundial. Eu gosto dessas coisas que é legal. É o famoso... A gente gosta disso. Porém, a gente tem que entender que guerra não é parada legal não, cara. Guerra gera as consequências brabas. Então, a gente tem que entender que, olha essas consequências do conflito. Vamos pontuar. 8 milhões de mortos. Uma crise inflacionária que vem após esse momento de guerra. Por quê? Em 1929, 10 anos após o Tratado de Versalhes, a gente vai ter uma das maiores crises da história do mundo capitalista, que é a crise de 29, a Grande Depressão de 29, a quebra, o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Então, cara, isso daí não é uma consequência boa, muito menos 8 milhões de mortos. Outra consequência da guerra, a questão do isolamento russo. Você vai ver um conceito, você já deve ter escutado falar sobre isso, nos países do leste europeu, ali um cordão sanitário. E o que fica no sanitário, gente? Olha a imagem, que coisa linda. Pô. O que fica no sanitário? É uma imagem que foi gerada. O isolamento russo, depois o isolamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tem que pensar nisso, entendeu? Outra coisa que vem de consequência, eu já não posso dizer se é uma consequência boa ou ruim, você pode avaliar por si mesmo. A ascensão americana, Estados Unidos cresce muito depois da Primeira Guerra Mundial. Tem que lembrar disso também. E outra coisa, que isso aqui eu quero te chamar mais atenção, não vou falar que foi a pior consequência, porque eu não posso escalar, acho que muitas foram ruins e vamos botar na caixinha de coisa ruim, tá bom? Mas uma coisa que acontece após a Primeira Guerra Mundial é o surgimento, na real, a aparição, acho que é melhor dizer, a aparição de grupos totalitários. Hitler e Mussolini são consequências do caos que ficou a Itália e a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Hitler, ele surge na década de 20, ele chega ao poder na década de 30, Mussolini na década de 20. Então a gente tem que entender que após a Primeira Guerra Mundial também há o surgimento, a aparição desses grupos totalitários, o totalitarismo em alta, e é bom você lembrar dessa consequência também. Bom, minha gente, foi esse o nosso vídeo de hoje, cara. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido, saboreado esse vídeo. A gente falou um pouquinho sobre 14 pontos de Wilson, Tratado de Versalhes e as consequências da Primeira Guerra Mundial. Estamos fechando esse ciclo e eu espero que você tenha sido muito agraciado, que você possa ter gostado muito desse tempo que a gente passou junto. Posso te pedir uma coisa? Só uma coisinha, eu gosto de deixar pro final para não ficar enrolando muito no início. Olha, se inscreve aqui no nosso canal, curte aqui e comenta, cara, o que você quer ver. Eu tô com uma série aí muito maneira vindo, tá aqui ó, no meu coraçãozinho, eu quero compartilhar com vocês daqui a pouco. E é isso, meu amigo, é isso, tamo junto, finalizando mais um vídeo, valeu!